Olá, pessoal, tudo bem com vocês e familiares? Começamos mais uma aula no Educa TV Lavras para você. O assunto da aula de hoje, do quinto ano, é números e medidas. Sou Tatiana Varenga, professora de matemática. Vamos lá, queridos? Então, os assuntos dessa aula aqui correspondem, né, aos assuntos que você vai encontrar lá no seu PAC 5, unidade 2. E você já segue nosso canal no Educa TV Lavras no YouTube? Se você não segue, corre lá e se inscreva no nosso canal. Acompanhe todas as aulas, porque isso é muito bom para a sua formação, a sua aprendizagem. Então é só você clicar lá em se inscrever que você vai estar inscrito. Tudo bem, pessoal? Já até agradeço a colaboração de vocês. Vocês são excelentes e maravilhosos. Vamos lá. Então, vamos observar alguns instrumentos que servem para medir o comprimento? Então, seja eles, né? A fita métrica, o metro articulado, a trena, a régua. Isso é muito importante, não é? Imagina aí sua cintura, né? Vamos ver se você está, né, com a cintura mais adequada, com o índice de massa de acordo com o que é esperado, não é? Porque isso também não é só estética, também é saúde, pessoal. Você tem um peso aí adequado para a sua altura. Então, vamos lá. As medidas de comprimento são usadas para medir a distância de um ponto ao outro. E as medidas utilizadas em ordem são o milímetro, que é representado por mm, o centímetro, que é representado por cm, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, o metro é representado pelo m, 1 metro corresponde a 100 centímetros, que correspondem a 1000 milímetros. 1 quilômetro é representado por km, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês estão preparados aí para essa atividade. Então, essa atividade aqui é: circule a medida mais adequada para a grandeza de cada item. Pessoal, vocês, né, com certeza, né, vocês pode ser que andaram de ônibus. Seja para ir na casa da vovô, da vovó, ou para ir numa excursão na escola, não é? Então, vocês têm ideia de qual unidade que eu posso representar o ônibus? Então, vamos aqui só para vocês terem uma experiência. Eu vou pegar a régua aqui, né? Isso aqui é uma régua, não é? Então, aqui, ó, a régua tem 30 centímetros. Cada um desses espacinhos, do 0 até 1, tem 1 centímetro, não é? E entre o 0 e 1, tem vários tracinhos aqui, não é? Então, isso aqui, pessoal, vocês podem ter ideia. Então, isso aqui é 30 centímetros. Então, o comprimento de um ônibus é 10 centímetros? Não, porque 10 centímetros é só isso aqui, ó. Imagina isso aqui, pessoal. É 10 metros? Ó, pode ser. Ou 10 milímetros. 10 milímetros, pessoal, é 1 centímetro. Então, a medida mais adequada aí para medir o comprimento do ônibus é o metro, que é os 10 metros. Agora, pessoal, vamos para o comprimento de uma caneta. Deixa eu pegar aqui uma caneta que eu trouxe para vocês. Uma caneta. Essa aqui é uma caneta, né? Ó, caneta preta. Vamos medir quanto que uma caneta? Ó, que eu já tenho a resposta. Ó, é a metade da minha régua. Então, uma caneta é... Se uma régua toda tem 30 centímetros, o comprimento de uma caneta é 15 centímetros. E agora, o comprimento de um inseto. Um inseto, né, pequenininho. É 3 centímetros? 3 centímetros é daqui até aqui. É 3 milímetros. Pessoal, vamos agora analisar o comprimento de um inseto. O 3 centímetros, então você vai pegar aqui do início da régua até o número 3. Ou é 3 metros, né? 3 metros. Então,
Um metro geralmente é 100 centímetros, né? Então vai ser 3 réguas, 30 mais 30, 60 mais 30, 90 e mais 30 centímetros, que é 1 metro. Agora, imagina 3 metros. É uma distância bem longa, não é? Ou 3 quilômetros. Então, aqui, o comprimento de um inseto é 3 centímetros, que eu posso medir o inseto aqui na régua. E, pessoal, a distância entre a Terra e a Lua é muito distante. Então, aqui eu não vou utilizar nem 1 metro e nem 1 centímetro, eu vou utilizar o quilômetro. E a largura da porta da sala de aula? Pega a régua aí e mede aí. Pode ser da sua casa. Você tem uma régua aí que é um material escolar. Eu já medi lá da minha casa, já medi da escola. É 90 centímetros, que são 3 réguas dessa. E a espessura de uma moeda. Então, pessoal, também trouxe uma moeda aí para vocês. Uma moeda... Peguei uma moeda de R$1 aqui, pessoal. Essa moeda aqui é... Então, eu vou medir aqui para vocês a espessura dela. Gente, mas nem dá para... É 2 milímetros. Então, você também vai fazer isso aí na sua casa, tá bom? E agora, pessoal, vamos... Escreva qual unidade de medida você considera mais adequada aí. Então, agora vocês já têm a noção, não é? De metros, centímetros, milímetros, quilômetros. O comprimento de um carro, metro, que você pode comparar com o que nós falamos lá do comprimento do ônibus. A largura de um livro, centímetro, porque eu posso até medir com a régua. A ponta de um lápis. Aqui, pessoal... Olha para vocês verem, eu tenho um lápis aqui na minha mão. A ponta é tão, nossa, pequena, então eu posso medir com 1 milímetro. E a distância de Lavras até São Paulo? Olhem aí na internet. Tem quantos? E qual que é a unidade que representa essa distância? O quilômetro, pessoal. Então, agora que nós, trabalhamos com essas unidades de medidas, nós também vamos aprender o que é o perímetro. Então, vamos aí com os nossos amiguinhos. Então, vamos lá. O Joãozinho. O que o Joãozinho falou para a Paty? Paty, você sabe o que é perímetro? A Paty, que é super inteligente, ela gosta muito de matemática. Olha os números aí ao redor dela. Ela saiu da escola, ela está em casa e ela está pensando nos números, nos cálculos. Ela vive pensando em matemática. O que a Paty falou? Claro que sei, João. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Então, muito bem para os nossos amiguinhos Paty e Joãozinho. Então, devido a essa conversa aí entre os nossos amiguinhos, vamos lá. Vamos calcular o perímetro aí dessa figura aí? Então, eu vou somar as medidas. Então, eu vou somar 4 centímetros, mais 5 centímetros, mais 4 centímetros, mais 2 centímetros. E isso equivale a 15 centímetros, pessoal. Então, o perímetro aí dessa figura aí é 15 centímetros. Agora, e essa aí? Essa outra aí? Tem um lado mede 6, o outro mede 5. Então, se um lado mede 5, do outro também tem o mesmo tamanho, o mesmo comprimento é 5. E se embaixo tem 6, em cima, que é o mesmo comprimento, também tem 6 metros. Então, a unidade aí é o metro. Então, o perímetro aí vai ser a soma dos lados. 5 metros mais 6 metros, mais 5 metros, mais 6 metros, que corresponde a 22 metros. Pessoal, sempre a resposta vai ser a mesma unidade de medida da figura. De hipótese alguma, vocês poderiam colocar 22 centímetros, 22 quilômetros, que isso aí está totalmente errado. Tem que ser a mesma unidade de medida. Agora, pessoal, vamos calcular o perímetro aí deste triângulo. As medidas são 4 metros, 3 metros e 5 metros. Então, vamos lá? Perímetro, você vai somar, essas unidades aí, que referem aos comprimentos dos lados. Então, vai ser 3 metros, mais 4 metros, mais 5 metros, que corresponde a
12 metros. Só fique atento. Durante o decorrer do cálculo, você pode, às vezes, colocar apenas um número, né? Em vez de ser 3 metros, coloca 3. Em vez de ser 4 metros, coloca o 4. Em vez de ser os 5 metros, coloca o 5. Mas, na resposta final, você tem que indicar qual que é a unidade de medida. Se é metro, se é centímetro, não é? Então, se é quilômetro, qualquer uma que nós estudamos. Pessoal, o que a nossa amiga está dizendo aí? Primeiramente, você se lembra do significado de 1 centímetro quadrado? Representado por 1 cm ao quadrado? 1 centímetro ao quadrado? Então, vamos lá conferir com a Dona Maria. Dona Maria é nossa amiga também. Vamos lá, Dona Maria. O que é 1 centímetro quadrado? É a medida da área correspondente a uma região quadrada com o comprimento dos lados medindo 1 centímetro. Então, pessoal, resumindo o que a Dona Maria, nossa amiga, falou aí, é um quadradinho que tem 1 centímetro de cada lado. Então, isso corresponde, né, que a área dessa região é 1 centímetro quadrado. Então, se eu tenho um quadrado com um lado 1 centímetro e o outro lado 1 centímetro, se for quadrado, eu já estou falando que todos os lados são iguais. Então, todos os lados medem 1 centímetro. Então, a área correspondente a esse quadradinho aí de 1 centímetro de lado é 1 centímetro quadrado. Então, vamos lá, pessoal. Ó, uma região plana com medida de área de 2 centímetros, então vai ser 2 quadradinhos. Então, aqui, ó, cada um desses quadradinhos aí mede 1 centímetro quadrado, então 2 corresponderão 2 centímetros quadrados. Aqui, pessoal, nesse que você está vendo aí abaixo, né, dessa terceira fileira aí de quadradinhos, ó, tem meio, né, do segundo quadradinho, da esquerda para a direita, tem um terceiro quadradinho e tem meio no quarto quadradinho, da direita para a esquerda. Então, em síntese, em resumo, são 2, né? Porque 1 mais meio corresponde a 2. Agora, aí, você pode observar que essa representação aí é de meio quadradinho, então é meio centímetros quadrados, ou é meio, que é a área aí dessas figuras aí que estão coloridas. E agora, 3,5, que você vê aí na sua tela, porque são 3 quadradinhos inteiros e metade. Tudo bem, pessoal? Agora, o quadrado é um caso particular do retângulo. No quadrado, o comprimento e a largura têm medidas iguais. Então, observe a região quadrada e calcule a medida da área dela de 2 maneiras. Então, pessoal, uma das maneiras é você contar quantos quadradinhos tem. Conta quantos quadradinhos tem aí na sua tela. Te dá um tempinho. Contou? Quantos quadradinhos que foram? 16. Então, se cada um tem 1 centímetro quadrado, então 16 vão ter 16 centímetros quadrados. Ou outra forma de calcular, pessoal, é fazer a multiplicação do comprimento de um lado vezes o comprimento do outro lado. Então, 4 vezes 4 é 16 centímetros quadrados. Pessoal, a unidade de área sempre é ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Pessoal, assim nós encerramos mais uma aula no Educa TV Lavras. É muito bom estar aqui com vocês e vocês acompanhando a nossa programação. Não perca nenhuma aula de matemática e dos demais colegas aqui do Educa TV Lavras. Um grande abraço e fique com Deus. Até mais!